Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um dia de leitura, mais um dia que a nossa sala é aberta. Nós estamos ao vivo, para quem está nos acompanhando nesse momento, 6h03 em ponto. Colocamos aí uma contagem regressiva antes de iniciarmos, como faço todos os dias. Antes de começar a leitura de hoje, eu quero falar algo para vocês. Eu estava observando ontem as estatísticas do canal e eu reparei que houve uma diminuição na entrega do nosso conteúdo. Não para aqueles que já estão inscritos no canal e não para aqueles que participam já da leitura da Bíblia, mas a entrega para novos telespectadores, novas pessoas. Eu fui fazer uma breve pesquisa e isso está acontecendo não só com o meu canal, mas isso está acontecendo com vários canais que têm esse segmento evangélico, o segmento que lê Bíblia, palavra, que falam as palavras Deus, Jesus, religião, são palavras que estão entrando no chamado Shadowban, no chamado Blacklist, é uma lista negra de algumas palavras que o robozinho das plataformas, o algoritmo, ele vai travando para que não chegue a outras pessoas. Por quê? Por quê? Porque isso andou dando brigas, discussões. Não é legal realmente para o nosso meio, né? Mas, infelizmente, andou acontecendo isso. Andou dando muitas discussões em comentários, lives ao vivo, e acabou que algumas pessoas que não gostam desse comportamento denunciam, clicam no não gostei, clicam na opção de denunciar live, denunciar conteúdo, e com isso as plataformas vão entendendo que aquele conteúdo não está muito bom. Então eles travam e não entregam para mais pessoas, a não ser quem queira, quem pesquisar e entrar. Então, o que eu pediria para você? Que nos ajude a compartilhar a palavra. Todos os dias, quando você entrar aqui, tanto ao vivo como a gravação, acompanhando em outro horário, você clique no joinha, dê o seu like, não custa nada. Clica no joinha e dá um gostei. A plataforma vai entender, esse assunto as pessoas estão gostando. Segunda coisa, comente alguma coisa. Deixe o seu nome, de onde você nos acompanha. Tenha o hábito de sempre comentar, ainda que seja gravação. Comente, olha, bom dia, boa tarde, acompanhando agora a leitura da Bíblia. É mais uma forma que o algoritmo, não é uma pessoa que fica vendo, é um robozinho, é um sistema. É mais uma forma que ele entende. Se tem alguém comentando, é porque está gostando. Então, curta, dê o seu like, comente, e a outra forma é você compartilhar. Tem aí uma flechinha escrito compartilhar. Caso você queira ser um compartilhador da palavra de Deus, você clique em compartilhar e manda para um amigo, manda para uma amiga. Quando você clicar em compartilhar, abre a opção também de você copiar o link. Aí você cola nos grupos de WhatsApp que você participa. Enfim, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus, a desbloquear esse conteúdo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Nós estamos no dia de número 87. Nos primeiros dias eu dizia isso todo dia, ficava aqui levando tempo falando. Já faz tempo que eu não faço esse apelo. Faz muito tempo que eu não faço esse apelo. Eu vou direto ao assunto, falo, gente, comenta, dá o like e vamos seguir. Mas hoje eu estou fazendo um apelo a você. Você que está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, isso não é bom para o canal. O YouTube entende que você viu meu conteúdo e não gostou. Mas eu não queria me identificar. Você não vai ser identificado. Ninguém vai saber que você está inscrito no meu canal. Ninguém vai saber. E eu não exponho ninguém. É diferente do Instagram, do Facebook, que tem como as pessoas ir lá em ver amigos e aí fica sabendo que as pessoas me seguem lá. Talvez você não queira ser visto. E eu entendo. Eu já estive em uma situação na minha vida. Eu já participei de um segmento religioso, de uma instituição, onde nós não podíamos ver conteúdo de outros pastores. Isso seria prejudicial. Era uma doutrina local, que hoje eu não concordo mais com essa doutrina, mas
Enquanto eu estava nesse segmento, nessa instituição, eu tinha que me submeter àquelas doutrinas. Então a doutrina dizia: não assista conteúdo de outros pastores, você só pode assistir conteúdo dos pastores daqui. É proibido. Proibido de maneira que, se alguém soubesse, se a liderança soubesse, nós teríamos uma disciplina, seríamos disciplinados por causa disso. Não quero entrar no mérito dessa questão, só estou dizendo que eu entendo você que está aí do outro lado e não quer ser identificado. Não tem problema você se inscrever no canal, isso fica em oculto. Agora, se você comentar, aí sim vai aparecer o seu nome. Então, dá o seu like, se inscrever no canal não vai aparecer. Agora, se você não tem problema em aparecer, dê o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu nome, de onde você nos acompanha, e assim a gente segue, tá bom? Seja um compartilhador da palavra de Deus, nos ajude a engajar esse conteúdo, que tem sido um conteúdo tão maravilhoso. Todos os dias, quando eu entro aqui para ler a palavra, para mim, não é um dia comum. Para mim é mais um dia de batalha espiritual. E batalha espiritual no sentido bíblico, tá? Não é no sentido que muitas vezes a gente vê por aí. Quem sabe mais para frente eu até fale um pouco com vocês sobre batalha espiritual aqui, ou lhe conduza para uma live à parte, uma aula, enfim. Mas todos os dias que eu sento aqui, eu faço a minha oração antes de fazer a oração junto com vocês, porque eu sei que é um dia que nós entramos em batalha espiritual. Quando nós pegamos isso aqui, essa espada na mão, nenhum soldado pega a espada para brincar. Nenhum soldado pega a espada para não estar preparado para a guerra. Se ele está armado, é porque ele entende: estou pronto para guerrear. Então, eu estou com a minha espada aqui e eu vou abri-la e Deus vai falar conosco através dessa palavra. Eu entendo que nós estamos em batalha espiritual. Então, nos ajude a de alguma maneira chegar a centenas, milhares de pessoas, quem sabe até milhões, se assim o nosso bom Deus permitir. Tá bom? Estou contando com vocês e, acima de tudo, claro, vamos fazer a nossa oração. Vamos orar juntos. Pai amado, Pai querido, rendo graças ao teu santo nome. O Senhor é muito bom, misericordioso. É por causa da tua graça que nós estamos aqui. O Senhor nos alcançou, tem nos dado a oportunidade, o privilégio de juntos desfrutarmos de uma leitura pura, genuína, sem amarras institucionais, e descobrir através da leitura, com a interpretação dos textos, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Oramos em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esse dia, essa leitura, esse clube, cada pessoa que está entrando aqui conosco e aqueles que serão convidados a entrarem também. Que o teu Santo Espírito, que está no controle de tudo, nos dê a direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Números. Hoje é o dia de número 87 do nosso plano de 365 dias. Números capítulo 33. Hoje a gente vai inclusive completar, encerrar a leitura do livro de Números. Como eu sempre falo para vocês, façam as suas notas. Nos primeiros dias eu fui fazendo as notas junto com vocês e mostrando como que vocês podem fazer. Só que isso levaria muito tempo. Então eu faço as minhas notas num PDF e envio para vocês no canal do WhatsApp, e fica tudo arquivado no canal do Telegram. Para acessar esses canais tem a descrição nesse vídeo. Mas você, pegue a sua caneta, faça suas anotações. Se você tem uma Bíblia igual à minha, ela tem espaço para anotações nas laterais. Se você não tem, anote em um caderno à parte, ou aguarde as minhas notas para que você também faça aí um acompanhamento, tá bom? Números, capítulo 33. Vamos ler juntos, então, a partir do versículo 1. Estas são as viagens dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, com os seus exércitos, sob as mãos de Moisés e Arão. E Moisés escreveu as suas saídas, segundo as suas viagens, conforme a ordem do Senhor. E estas são as suas viagens, segundo as suas saídas. Eles partiram de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês,
No dia seguinte, após a Páscoa, os filhos de Israel saíram com alta mão aos olhos de todos os egípcios. Foi assim que eles saíram, então, com as mãos cheias, né? Cheias de despojos, de ouro, de prata. Porque os egípcios haviam enterrado todos os seus primogênitos que o Senhor havia ferido entre eles, e também sobre os seus deuses o Senhor havia executado juízos. E os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. E eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no limite do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. E partiram de Pi-Hairote e passaram pelo meio do mar, entrando no deserto, e andaram 3 dias no deserto de Etã e acamparam em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e eles acamparam ali. Você vê, algumas pessoas no decorrer da leitura perguntaram, mas onde que eles tinham água se estavam no deserto? Eles tinham água. De tempos em tempos eles encontravam fontes, e o Senhor também, de forma miraculosa, Ele é um Deus provedor, nunca deixou faltar nada. Assim como há de ser na nossa vida e não deixar faltar o pão nosso de cada dia. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, você crê nisso? Você acredita nisso? Faça uma declaração pública, eu vou fazer também. Coloque assim, ó, eu creio no Deus provedor. Eu creio no Deus provedor. Coloque aí, ó. Eu creio no Deus provedor. Ele é provedor. Coloque aí, por favor. Faça a sua declaração. Deixa eu esperar você escrever. Eu creio no Deus provedor. Quantas pessoas escrevem? Deixa eu pegar aqui pelo menos uns 1 a 2 que escreveram. Quem acompanha em outro horário, escreva nos comentários também. Faça a sua declaração. Eu creio no Deus provedor. Ele é provedor. José Damião disse, deixa eu ler aqui. Eu creio no Deus provedor. Quem mais? Jaqueline Baia. Eu creio no Deus provedor. E os demais também seguiram aí escrevendo e declarando isso. Versículo 10. E partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. E empreenderam sua viagem para fora do deserto de Sim e acamparam em Dofca. E partiram de Dofca e acamparam em Alus. E partiram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. E partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. E partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Ataavá. E partiram de Quibrote Ataavá e acamparam em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez. E partiram de Rimon Pérez e acamparam em Líbina. E partiram de Líbina e acamparam em Rissi. E partiram de Rissá, E partiram de Rissá e acamparam em Queelatá. E partiram de Queelatá e acamparam no Monte Sefer. E partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. E partiram de Arada e acamparam em Mecalote. E partiram de Mecalote e acamparam em... Tem um mosquitinho chato aqui hoje. E partiram de Maquelote e acamparam em Taate. E partiram de Taate e acamparam em Terá. E partiram de Terá e acamparam em Mitká. Partiram de Mitká e acamparam em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam em Mocerote. E partiram de Mocerote e acamparam em Bene Jaacã. E partiram de Bene Jaacã e acamparam em Or Hagidgade, quase um trava-língua, né? E partiram de Or Hagidgade e acamparam em Jotbatá.
E partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona, partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber, e partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz, e partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, no limite da terra de Edom. E Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme a ordem do Senhor, e ali morreu no primeiro dia do 5º mês, do 40º ano depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito. E Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Or. E o rei Arade, o cananeu, que habitava no sul, na terra de Canaã, ouviu que chegavam os filhos de Israel, e partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona, e partiram de Zalmona e acamparam em Punom, e partiram de Punom e acamparam em Obote, e partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe, e partiram de Lim e acamparam em Dibongade, e partiram de Dibongade e acamparam em Almon de Blataim, e partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo, e partiram dos montes de Abarim e acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, e partiram junto do Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, então expulsarei todos os habitantes diante de vós, e destruirei todas as suas figuras, e destruirei todas as suas imagens de fundição, e rapidamente derrubareis todos os seus lugares altos. Então, vejam, acredito que você deve se lembrar, nós já passamos por essa leitura. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Contudo, essa nação se tornaria peregrina na terra. Eles iriam peregrinar na terra e assim se multiplicarem. Após se multiplicarem, eles se tornariam escravos. Eles seriam servos de uma nação, no caso a nação egípcia. Tudo isso Deus já tinha avisado a Abraão que iria acontecer, quando lhe fez promessas. Disse também que depois libertaria o seu povo. E eles voltariam para aquela terra, a terra dos amorreus, dos jebuseus, dos ferezeus, dos cananeus, porque Deus queria se vingar desse povo. Através do povo de Israel, Deus executaria juízo sobre esse povo. Por quê? Porque esse povo era idólatra, pagão, rebelde, enfim, estavam fazendo tudo que desagradava ao Senhor, cometendo muitas iniquidades, contaminando assim a terra. Então Deus escolheu a sua nação se peregrinou, tornou-se uma nação forte e volta para tomar aquelas terras e exercer juízo sobre aquele povo. Então a ordem do Senhor era: vocês vão expulsar esses povos, todos os habitantes dessa terra, vocês vão destruir as suas figuras, vocês vão destruir as suas imagens, vocês vão derrubar todos os seus lugares altos. Essas figuras, imagens e lugares altos eram representações dos deuses pagãos. Especificamente, os lugares altos eram os pontos de encontro. Era como se fosse a igreja deles, os lugares onde eles se reuniam para adorar a esses deuses, para cultuar a esses deuses. Por vezes, nesses lugares altos, tinham postes também. Por vezes, não, era apenas lugar onde eles se reuniam. Então, Deus disse para acabar com tudo isso, para destruir tudo isso. A ordem do Senhor era para eliminar de uma vez por todas qualquer forma de adoração a outros deuses, para que os israelitas não se sentissem tentados também a adorar a outros deuses e a se misturarem. Deus ele foi muito enfático na sua ordem. Infelizmente, eles não vão cumprir à risca. E isso é uma das causas do porquê o Senhor, por muitas vezes, permitia que Israel sofresse guerras. Eles foram enviados para uma terra de paz, mas infelizmente, em alguns momentos eles vão se contaminando. Aí Deus vai levantar juízes. Nós vamos voltar para essa leitura já já. Nós vamos concluir o Pentateuco. Vamos voltar para o Novo Testamento para entender as coisas que lemos até aqui. Tudo que a gente leu aqui sobre leis, ritos cerimoniais, como isso é cumprido no Novo Testamento. Então, primeiro a gente está entendendo esses ritos, a importância deles, para o que serviu
e o que o Novo Testamento dá luz e continua, o que o Novo Testamento dá luz e descontinua. Nós vamos entender isso assim que fechar o Pentateuco, tá bom? Amanhã nós vamos começar uma nova leitura e fechamos o Pentateuco. Fechou o Pentateuco, vamos para o Novo Testamento. Depois do Novo Testamento a gente volta aqui e vamos entender como que Deus foi conduzindo o povo através de juízes, depois reis, profetas e por último o profeta João apontando para Cristo, onde a gente já leu e já entendeu. Então assim a nossa leitura ela vai se completando, tá bom? É importante que você siga todos os dias, uma leitura diária. Você tem que criar um hábito, uma rotina na sua vida de ler a Bíblia todos os dias e também fazer anotações, porque quando a gente anota, o cérebro ele registra. Faça notas, tá bom? Bom, então essa era a ordem do Senhor. Versículo 53. E desapossareis os habitantes da terra, e ali habitareis, porque vos dei a terra para possuí-la. E dividireis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A muitos dareis mais herança, e a poucos dareis menos herança. E a herança de cada homem será no lugar onde lhe saiu a sorte, segundo as tribos de vossos pais, assim herdareis. Então, lembra que já teve aqui as contagens, foi levantado o censo? Então, uma tribo tinha tantas mil pessoas, a outra tinha um pouco menos. Então, quanto maior a tribo, maior o pedaço de terra que eles iriam possuir. Quanto menor, uma terra menor. Isso foi feito por sorteio. Eu tenho inclusive uma imagem aqui, que eu até tirei foto da minha Bíblia de Estudos ontem, para mostrar para vocês essa imagem da divisão das terras. Deixa eu pegar aqui a imagem. Deixa eu só ver aqui onde que eu coloquei. Aqui, ó, em Downloads. No final da leitura eu falo um pouco mais com vocês sobre essa imagem, mas só para você já ter uma ideia. Ó, veja se você consegue enxergar aí. Por exemplo, aquela maior ali é Manassés, ó. Tá vendo? Manassés ficou com aquele pedação de terra. Aí você vê ali mais embaixo, ao lado do Mar Morto, aquela parte maior de água ali no meio das terras. Ao lado do Mar Morto nós temos ali, ó, Simeão, nós temos ali outras tribos, ó, tá vendo? E aí vai as divisões, ó. Ao lado direito do Mar Morto ficou Ruben. Eu vou mandar para vocês também essa foto em PDF, tá? Na legenda também tem ali na legenda algumas orientações na legenda. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem. Vai ficar melhor aí da gente conversar um pouquinho sobre ela, ó. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem. Eu vou descer aqui um pouquinho para você ver a legenda. O que que nós temos na legenda? Ó, as cidades levíticas e cidades refúgio. Já já a gente vai falar sobre as cidades refúgio. Nós vamos ler isso na Bíblia. Então, onde você ver ali no mapa essa bolinha verde são as cidades levíticas. Por que cidade levítica? Deus, ele disse que os levitas não teriam terras, eles não teriam um território só para eles. Mas Deus prometeu também que os levitas teriam um lugar onde morar. Então, cada tribo tinha que dar um pedaço de terra para os levitas, uma cidade para os levitas. Então, você vai ver aí também, dentro dos territórios, por exemplo, dentro do território de Manassés, nós temos ali, ó, dois pontinhos, né? Um vermelho e um verde. O pontinho vermelho é uma cidade refúgio. Por que cidade refúgio? Eu já vou falar na leitura. Então, temos uma cidade refúgio em Manassés. Dentro do território de Manassés, temos uma cidade refúgio. Dentro do território de Manassés, temos uma cidade levítica. Então, já já a gente fala sobre isso, tá? Então, dá uma olhada aí nos territórios, ó. Eu vou mandar essa imagem também para vocês. Ok?
Seguindo então aqui com a nossa leitura. Então as terras seriam divididas por sorte. Quem tinham mais descendentes receberiam um pedaço maior, menos receberiam um pedaço menor. Dentro desses territórios teria que ter cidades refúgio e cidades levíticas. Versículo 55. Mas se não expulsardes os habitantes da terra diante de vós, então os que deixardes permanecer vos serão espinhos nos vossos olhos e aguilhões nos vossos lados, e vos afligirão na terra em que habitardes. Além disso, acontecerá que farei a vós como pensei fazer a eles. Capítulo 34. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta é a terra que vos cairá como herança, a terra de Canaã em suas costas. Então, o vosso lado sul será desde o deserto de Zim, passando pela costa de Edom, e a vossa fronteira sul será desde a extremidade do mar de Sal para o oriente. E esta fronteira declinará do sul para a subida de Acabraim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul, Cádiz Barneia, e sairá de Azar Adar, e passará a Asmon. E a fronteira virará de Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para o mar. E quando a fronteira do ocidente, a fronteira do ocidente, tereis o mar grande como fronteira. Esta será a vossa fronteira ocidental. E esta será a vossa fronteira do norte. Desde o mar grande marcareis até ao monte Or. Desde o monte Or marcareis a vossa fronteira até a entrada de Ramate, e as saídas da fronteira serão até Zedade. E a fronteira sairá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Esta será a vossa fronteira do norte. E como fronteira oriental, marcareis de Azar-Enã até Sefã. E a fronteira descerá desde Sefã até Riblá, no oriente de Aim. E esta fronteira descerá e chegará à borda do mar de Quinerete para o oriente. E a fronteira descerá ao Jordão, e as suas saídas serão no mar de Sal. Esta será a vossa terra segundo os seus termos ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte, e que o Senhor ordenou que fosse dada às 9 tribos e meia. Desculpe, ontem eu falei 10 e meia, mas não é 10. Se eram 12 e 2 e meia ficaram de um lado do Jordão, então 9 e meia do outro lado, tá? Me retratando aqui com vocês. Versículo 14. Porque a tribo dos filhos de Ruben, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade, segundo a casa de seus pais, já receberam sua herança, e a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. As 12 tribos e meia tribo receberam sua herança deste lado do Jordão, perto de Jericó, do lado oriental ao nascente. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: estes são os nomes dos homens que vos dividirão a terra: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. E tomareis um príncipe de cada tribo para dividir a terra por herança. E esses são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Haniel, filho de Éfode; e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã; da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; e da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã; e da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selome; e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedal, filho de Amiúde;
estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que dividissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Então, eles vão entrar nessa terra, eles vão sair conquistando, vai ter muitas guerras. Isso vai estar escrito no livro de Josué, depois a gente vai ler. Eles vão sair entrando, conquistando, guerreando, tomando posse, marcando territórios. Conforme Deus falou, vai começar nessa fronteira, vocês vão subir até tal lugar, marca tudo. Depois que eles tiverem conquistado toda a terra, então o sacerdote, Josué e um de cada tribo, um príncipe de cada tribo vão se reunir. Aí vai ter o sorteio. Então eles vão dividir dessa forma. Capítulo 35. E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: ordena aos filhos de Israel para que deem da herança da sua possessão cidades aos levitas. Então, olha o seguinte, vocês vão tomar posse de um grande território, mas nesse grande território vocês vão ter que dar cidades para os levitas, para que nelas habitem. E dareis também aos levitas arredores para as cidades, para as cidades à sua volta. Então vocês vão dar cidades e ao redores também vocês vão dar para os levitas. E eles terão estas cidades para habitar, e os seus arredores serão para o seu gado. Serão para o seu gado e para os seus bens e para todos os seus animais. E os arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão desde o muro da cidade para fora, 1000 côvados à sua volta. Deus perfeito, né? Perfeito na forma que ele legislou sobre aquele povo, colocou leis, determinações. Então, eles vão ter essa cidade e mais 1000 côvados de terra ao redor, porque nesses 1000 côvados eles vão cultivar, eles vão cuidar dos bois deles, dos animais deles. E medireis desde fora da cidade, do lado do oriente, 2000 côvados, e do lado do sul, 2000 côvados, e do lado do oriente, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados. E a cidade estará no meio, e isso será para eles os arredores da cidade. Versículo 6. E entre as cidades que dareis aos levitas, haverá 6 cidades refúgio que dareis para que o homicida fuja para lá. Então veja, vocês vão ter um território, no território de vocês vai ter que ter uma cidade para os levitas. E também vai ter que ter uma cidade refúgio. O que é essa cidade refúgio? Essa cidade refúgio é para que o homicida fuja para lá. Veja só que coisa. E a elas acrescentareis 42 cidades, de modo que todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, e dareis com os seus arredores. Então, no total, eles teriam 48 cidades espalhadas em todo o território. E 46 refúgios, né? Deixa eu só conferir aqui. Entre as cidades que, versículo 6, entre as cidades que dareis aos levitas, haverá 6 cidades refúgios. 6 cidades refúgios que dareis para que o homicida fuja. E a elas acrescentareis 42 cidades. Então, 6 cidades refúgio, 46 cidades para os levitas. Total de 48 cidades em todo o território de Israel. De modo que todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades e as dareis com seus arredores. Versículo 8. E as cidades que dareis serão da possessão dos filhos de Israel, que tiverem muito, tomareis muito, e dos que tiverem pouco, tomareis pouco. Então, o filho de Israel que tem um território maior, então lá vai ter que ter mais cidades. Território menor, menos cidades. Cada um dará das suas cidades aos levitas segundo a sua herança. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, então, do capítulo 35, versículo 10 até o versículo 15,
vai falar para que seriam essas cidades. Vamos ler aqui. Fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando cruzardes o Jordão para a terra de Canaã, indicareis vossas cidades, e vos sejam cidades de refúgio, para que o homicida que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. E essas cidades vos serão cidades para refúgio do vingador, para que o homicida não morra antes de comparecer perante a congregação em julgamento. E estas cidades que dareis, tereis 6 cidades de refúgio. Dareis 3 dessas cidades deste lado do Jordão, e 3 cidades dareis na terra de Canaã, e estas serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão um refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o peregrino entre eles, para que aquele que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. Então essas cidades refúgio seriam para alguns estrangeiros, para alguns peregrinos e para aqueles que cometerem um homicídio sem intenção. Isso vai ser explicado um pouco mais para frente, já lemos também sobre isso nas leis. Lembra que nós lemos que se algum irmão, sem a intenção, derrubar o seu irmão e ele vier a morrer, agora se foi com a intenção é outra coisa. Se escapou um ferro, eles estavam trabalhando no campo e escapou o ferro, né, a ferramenta ali da madeira, do cabo, e bateu na cabeça do irmão e ele morreu. Foi sem intenção, então o julgamento é um. Só que acontece o seguinte: enquanto esse irmão não fosse julgado, ele teria que correr para a cidade de refúgio, porque senão o vingador iria matá-lo antes da hora. Então, primeiro teria que ter um julgamento. Quem é esse vingador? A gente vai ler aqui já já. Vamos seguir com a leitura. Versículo 16. E se o ferir com instrumento de ferro, de modo que ele morra, será um homicida, e certamente morrerá, se for intencional. Ou se ferir atirando uma pedra a qual ele possa morrer, e ele morrer, será um homicida, certamente morrerá. Ou se o ferir com um instrumento de madeira com o qual ele possa morrer, e ele morrer, será um homicida, e certamente morrerá. Versículo 19. E o vingador de sangue matará o homicida. Quando ele o encontrar, matará. Quem é o vingador de sangue? Ou quem era o vingador de sangue? O vingador de sangue era um parente do morto. Um parente seria escolhido para vingá-lo. Assim era a lei naquela época. Ele é homicida. Como foi isso? Ele pegou um ferro e matou. Ele atirou uma pedra ou foi com um pedaço de pau. Ele matou, então ele é homicida. Então, um parente teria o direito de vingar o sangue daquele que morreu. Ia lá e ia matá-lo. Ele é declarado homicida. Agora, foi sem querer. Não foi um homicídio culposo, com a intenção de matar. Então, aquele que cometeu o homicídio, ele tinha que correr para a cidade de refúgio, porque se o vingador de sangue o encontrasse, iria matá-lo antes de ser julgado. Então, ele correria para a cidade de refúgio, ele ficaria ali até ser julgado, até encontrar testemunhas. Pela boca de 2 testemunhas, ele seria culpado de verdade ou inocentado. E teria também uma outra forma daquela pessoa que correu para a cidade de refúgio ser livre. É quando chegasse o ano do jubileu, onde toda a culpa é expiada. A gente já falou sobre o ano do jubileu. E quando mudasse também o sacerdote, porque quando muda o sacerdote, muda a lei. E a gente vai ver isso também se completando em Cristo. A gente vai ler mais sobre isso. Então, mudou o sacerdote, mudou a lei. Versículo 20. Mas se ele o empurrar com ódio ou arremessar-lhe alguma coisa esperando que ele morra, ou por inimizade o ferir com a sua mão e ele morrer, aquele que o feriu certamente será morto, porquanto é um homicida.
e o vingador de sangue matará o homicida quando o encontrar. Mas, se ele o empurrou acidentalmente, sem inimizade, ou se arremessar-lhe alguma coisa sem um mau intento, ou se lançar alguma pedra sobre algum homem sem vê-lo, de modo que possa morrer, e morra, não sendo ele seu inimigo, nem buscando o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador de sangue segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o devolverá à cidade do seu refúgio, para onde havia fugido, e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo santo. Então, enquanto aquele sacerdote que foi ungido com óleo santo, por exemplo, aqui nós estamos no turno de Eleazar. Arão morreu, Eleazar assumiu no lugar dele. Então, enquanto Eleazar for vivo, está vigorando essas leis. Mais para frente, Eleazar vai morrer e vai entrar outro no lugar dele. Aí vigora outras leis. E assim vai até Cristo. Todos os sacerdotes antes de Cristo morreram. Cristo é o último sacerdote ungido de Deus. Cristo vem e ele tem autoridade para mudar as leis. Isso aqui é uma aula, faz parte de uma aula teológica. Estou abrindo aqui um parênteses para falar para vocês isso aqui. Isso se completa então com a vinda de Cristo. Ele é o sumo sacerdote, por isso ele teve autoridade para cancelar certas leis. O fim da lei é Cristo, como diz as Sagradas Escrituras. Muitos falsos religiosos não aceitam isso, induzem a igreja a cumprir ritos judaicos, enfim, colocam um monte de regras aí sobre as pessoas, mas mudou o sacerdote, mudou a lei. Isso é o que a própria lei dizia, né? Versículo 26. Daqui a pouco eu vejo as questões aí nos comentários, tá? Porque eu já falei aqui, se eu focar nos comentários, estende muito no horário. Eu não estava gostando disso. Não pode também demorar tanto, né? Que eu sei que vocês têm seus compromissos. Versículo 26. Mas, se em alguma ocasião o homicida deixar os limites da cidade do seu refúgio, para onde havia fugido, e o vingador de sangue o encontrar fora dos limites da cidade do seu refúgio, e se o vingador de sangue matar o homicida, ele não será culpado do sangue. O cara era para estar escondido lá na cidade de refúgio. Quem mandou ele sair antes da hora? Então, versículo 28. Porque ele deveria ter permanecido na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida retornará à terra da sua possessão. Assim, essas coisas vos serão estatuto de direito, por vossas gerações e em todas as vossas habitações. Aquele que matar alguma pessoa morrerá, conforme disserem as testemunhas, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para levá-lo à morte. Além disso, não tomareis satisfação pela vida de um homicida, que é culpado de morte, mas ele certamente morrerá. E não tomareis satisfação por aquele que fugir à cidade do seu refúgio, para que volte a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, pois o sangue profana a terra, e a terra não pode ser purificada do sangue que nela se derramar, exceto pelo sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminareis a terra onde habitareis, a terra onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Vamos para o capítulo 36, estamos encerrando já o livro. E os chefes dos pais da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, se aproximaram e falaram diante de Moisés, diante dos príncipes chefes das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor ordenou que, por sorte, o meu senhor desse a terra por herança aos filhos de Israel. E o meu senhor recebeu a ordem do Senhor para que a herança de Zelofeade, nosso irmão, fosse dada às suas filhas. Vocês se lembram que Zelofeade, ele foi morto por causa de uma rebeldia e tal, enfim.
e só ficaram filhas mulheres. E as mulheres se viram numa situação, e agora? Se as heranças estão sendo dadas aos homens, como nós teremos herança? Moisés consultou o Senhor e o Senhor disse, não, elas terão direito sim. Isso foi organizado. Elas se casariam com alguns dos irmãos de Zelofeade e teriam também direito. Então chegou a hora de dividir as terras. E o que aconteceu? Manassés, né? O filho de Manassés e o filho de Gileade lembraram Moisés disso. Olha, quando for dividir as terras, nós temos aí uma pendência. A gente tem que resolver isso. Versículo 3. E se elas se casarem com alguns dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, então sua herança será tomada da herança dos nossos pais e será acrescentada à herança da tribo em que elas forem recebidas. Assim se tirará da sorte da nossa herança. E quando chegar o jubileu dos filhos de Israel, então a sua herança se acrescentará à herança da tribo em que elas forem recebidas. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Vou repetir aqui. Sobre o jubileu, nós já falamos sobre isso. Eu falei para vocês sobre isso na leitura de Levíticos 25 e Êxodo 23. Se você tem dúvida, consulte os PDFs ou volte lá na playlist e assista novamente. Levíticos 25, Êxodo 23. O jubileu é quando completava 50 anos. A cada 50 anos teria que se fazer algo. A gente já falou sobre isso. A leitura segue. Versículo 5. E Moisés ordenou aos filhos de Israel, segundo a palavra do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José disse bem, este é o que o Senhor ordenou, isto é o que o Senhor ordenou, a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo, que se casem com quem acharem melhor, porém que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, porquanto cada um dos filhos de Israel se manterá na herança da tribo de seus pais, e toda filha que possuir alguma herança em qualquer tribo dos filhos de Israel se casará com um da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam, cada homem, a herança de seus pais. A herança não passará de uma tribo a outra, mas cada tribo dos filhos de Israel se manterá na sua própria herança, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, porque Macla e Tirza, e Ogla e Milca e Noa, as filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos irmãos de seus pais, e elas foram esposas nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a sua herança permaneceu na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que o Senhor ordenou pela mão de Moisés, os filhos de Israel, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Glória a Deus, concluímos mais um livro. Coloque aí nos comentários, graças a Deus, mais um livro concluído. Deixa eu marcar aqui no meu índice, para a gente não perder a conta. Então, hoje concluímos Números. Então, já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 livros concluídos até aqui. Graças a Deus, estamos ainda no dia de número 87 e temos uma longa jornada pela frente. Vamos juntos até o fim. E quem sabe, até depois do fim, né? Estaremos juntos, se Deus quiser. Até o fim desse ano e até depois do fim estaremos juntos. Gente, um abraço de fé e força para vocês que ficam por aqui. A leitura está concluída, tá? Até mais. Eu vou mandar o mapa lá no PDF, tá?